Olá a todos e todas. É um grande prazer estar aqui nesse dia 26 de julho de 2025, em que toda a comunidade esperantista do mundo celebra o Tago de Esperanto, o Dia do Esperanto, que este ano tem como lema Esperanto, Multilinguismo e Paz. E a esse propósito, nós iniciaremos a nossa reunião com uma breve prece, rogando alto aos espíritos protetores, aos espíritos bons, que estejam sempre secundando-nos em nossos propósitos no campo da doutrina espírita e que os ideais associados ao movimento esperantista possam iluminar as nossas ações no mundo para que possamos construir juntos um mundo mais pacífico e mais harmonioso. E assim, meus amigos, nós vamos refletir um pouco na nosso estudo de hoje sobre a missão espiritual do Esperanto e a sua relação com o movimento da doutrina espírita. Inicialmente, vamos refletir um pouquinho que o Esperanto, ele é uma língua que foi planejada no século XIX, produto das reflexões e do pensamento de um intelectual judeu nascido na cidade de Bialystok, que pertencia ao Império Russo, atualmente cidade polonesa, chamada Lázaro Ludovico Zamenhof. Zamenhof descreve que, desde muito jovem, ele percebia as assimetrias existentes entre os povos que habitavam sua cidade, assimetrias que causavam, não raro, conflitos entre alemães, poloneses, russos e judeus, e ele computava a causa dessas assimetrias ao fato de que as pessoas não se entendessem porque não falavam a mesma língua. Então, ele descreve em epístolas por ele escritas que já durante a adolescência ele teve a ideia de elaboração de uma língua planejada, uma língua auxiliar, que serviria como ponte para a confraternização e, consequentemente, para a paz. E assim, no dia 26 de julho de 1887, portanto, há 138 anos atrás, foi lançada essa pequena obra que recebeu o nome de La Unua Libro, o primeiro livro, né? Que era Manual da Língua Internacional, que foi escrito com o propósito de divulgar e ensinar os princípios gramaticais mais elementares da língua, as famosas 16 regras, para pessoas falantes de russo, de francês, posteriormente de inglês, de modo que foi, digamos assim, a obra inaugural do Esperanto. Por isso que hoje nós comemoramos o Dia do Esperanto, porque o 26 de julho marca justamente o lançamento dessa obra cuja capa histórica está aqui ilustrada para vocês nesse slide. Como eu disse, Zamenhof, em carta escrita no dia 16 no ano de 1896, vai descrever que, certa vez, muito cedo, desenvolvia a consciência de que somente uma língua internacional poderia ser neutra, pertencente a nenhuma outra nação viva. A ideia de se utilizar uma língua étnica, uma língua já existente, como língua internacional, sempre esbarra no entrave de que as línguas existentes, elas estão organicamente, visceralmente vinculadas a determinadas culturas. E essas culturas vinculam essas línguas a nações, a povos, a histórias específicas, a uma construção cultural, de modo que nenhuma língua viva poderia ser adotada plenamente como uma língua neutra. Essa é a razão pela qual Zamenhof, embora não tenha sido o primeiro, foi quem propôs uma língua planejada que era produto de uma reflexão, de uma comparação, de um conhecimento de outras línguas,
mas que entre todos os projetos de línguas planejadas, talvez tenha sido aquela que funcionou e logrou se tornar uma língua vivente, uma língua capaz de ser veículo de expressão cultural de pessoas do mundo inteiro, tal qual é o Esperanto hoje. Hoje em dia, nós sabemos que o poder econômico muitas vezes é a condição fundamental que garante não só o prestígio das nações e dos povos, mas também os prestígios das línguas. As línguas de maior prestígio são aquelas associadas a civilizações, a nações e a povos de maior poder financeiro. Essa condição da nossa época parece limitar e definir praticamente todo o modo de ser das pessoas no mundo. Nesse sentido, os discursos do Zamenhof e o ideal codificado pelo Esperanto vêm na contramão de uma cultura materialista do nosso tempo, excessivamente individualista e que tem como valor fundamental o lucro e a acumulação de riquezas. O Esperanto não é uma língua que tenha uma grande vantagem econômica, não é uma língua que opera no sentido da dominação cultural e não é uma língua que garante uma espécie de superioridade de um povo ou de uma nação sobre outra. De forma que o Esperanto, como o próprio Zamenhof destacava, é uma língua que é de todos e ao mesmo tempo não é posse de ninguém. Ainda nesse sentido, convém pensar que a neutralidade, que é um princípio associado ao Esperanto, é extremamente atual quando a gente vê na nossa época uma humanidade que se vê às voltas novamente com os conflitos armados no mundo. Pensar na resolução de problemas de forma pacífica, de forma dialogada, através do mútuo entendimento entre partes discordantes, se torna, digamos assim, uma chave fundamental para uma diplomacia de um mundo mais civilizado, o que muitas vezes a gente, infelizmente, não tem assistido nos debates entre as nações no mundo contemporâneo, marcado cada vez mais pela guerra atroz e pela opressão de agrupamentos minoritários e mais frágeis. Nesse sentido, o ideal que subjaz à elaboração do Esperanto ainda é um ideal extremamente válido e extremamente atual. Ainda se coloca como um horizonte para a evolução da humanidade na Terra. No entanto, a fala de hoje vai tratar um pouquinho mais da missão do Esperanto enquanto uma língua que é portadora, porta-voz e veículo de uma perspectiva espiritual para a humanidade. E quando falamos em missão do Esperanto, fica a pergunta: uma língua tem uma missão? Ou as línguas são construções culturais perfeitamente objetivas, são construções culturais sem propósito definido? Evidentemente, as línguas do mundo são utilizadas como forma de expressão humana que se materializa nas diferentes formas de comunicação e intercomunicação, expressão humana que se materializa também como veículos de manifestação de identidades, de posições, de ideias e veículos também de construção de pensamentos elaborados e de cultura. Essas são as funções que a ciência moderna reconhece associadas às línguas do mundo. Fora isso, as línguas como portadoras da cultura, elas também espelham determinadas ideias. E essas ideias estão estreitamente vinculadas ao povo que fala essas línguas.
Nesse sentido, o Esperanto, como é uma língua falada por um povo que a adota de forma voluntária e é um povo pertencente a várias culturas e que vive numa espécie de diáspora, é uma língua cujos princípios caminham ao lado da diversidade, que espelha esse povo que é bastante diverso, a comunidade esperantista no mundo, o desejo pela mútua intercompreensão e também uma aspiração a uma humanidade que se compreende como uma unidade familiar, fraterna, concebida na expressão que os esperantistas consagram de rondo familia, ou seja, a ideia de que a humanidade se tornaria um grande círculo familiar em que não há adversários inimigos, nem mesmo estrangeiros, em que todos, independentemente da nossa origem, somos seres humanos. Então, a partir desse prisma, podemos dizer então que o Esperanto não é exatamente somente uma língua, porque nenhuma língua, nem mesmo Esperanto, é um veículo objetivo do pensamento. Toda língua traz um conjunto de ideias associadas a esse povo que a utiliza. O Esperanto, portanto, é um idioma que contém um ideal que é definidor da sua cultura. Nesse sentido, falamos de cultura esperantista, que é algo específico dessa comunidade internacional que fala o Esperanto no mundo. Já num poema que Zamenhof escreveu na sua juventude, quando ele ensaiava as primeiras formas dessa língua que viria a ser a língua internacional, naquilo que os estudiosos reconhecem como sendo proto-Esperanto, porque ainda não é o Esperanto tal qual foi publicado na obra de 1887, Zamenhof já dizia, ainda na adolescência, Malamiketso de la nazioi falo, que a inimizade entre as nações caiam. Falo iam tempo estas. Ou seja, que a inimizade desapareça, já é tempo. Latuta Romaro en familion unuide devas, que significa toda a humanidade em uma família deve se unificar. Então, a ideia de união fraterna é uma ideia que estava fortemente associada aos ideais que estão na base da cultura e da língua esperantista. A premissa é que a confraternização da humanidade por meio de uma língua comum que possibilita a intercompreensão, a criação de vínculos fraternos e de amizade entre criaturas, torna o mundo mais belo, porque torna o mundo mais reconhecido em sua diversidade. E o esperantista é convidado a compreender a diversidade como expressão da riqueza cultural humana. É através da possibilidade de que eu fale uma língua e que o outro me entende que essa diferença ela é apreciada naquilo que ela tem de rica e não naquilo que ela tem de divisória entre pessoas que, no fundo, são seres humanos e, para nós espíritas, são espíritos, filhos de Deus, todos nós vinculados a uma mesma origem, origem divina, e a uma mesma destinação, o reencontro com o divino, com Deus, através do nosso processo evolutivo. No poema que conhecemos como A Esperança, que se converteu uma espécie de hino da cultura esperantista, no mesmo sentido, Zamenhof dizia: Ne al glavo sangon soifanta, de la Roman tiras familion, alla monde eterne militanta, de promessa sanctam harmonion. Ou seja,
A língua do Esperanto, a esperança inaugurada pelo Esperanto, não tirará a família humana, não arrancará a família humana através de uma espada que vai, que está sedenta de sangue. Ao mundo que está eternamente em guerra, esta língua promete uma harmonia santa. Ou seja, num contexto em que as pessoas são arrancadas de sua família, e assim também o eram no mundo antes da Primeira Guerra, quando o Esperanto foi proposto, em que jovens são simplesmente levados para o exercício da guerra, em que uns precisam, em nome de uma abstração absolutamente sem sentido, tal qual a nação e o patriotismo, matar uns aos outros, o Esperanto propõe o fim das guerras. A ideia do Esperanto, portanto, é uma ideia que, desde a sua origem, trabalha radicalmente com o princípio do pacifismo. Zamenhof foi um humanista pacifista em sua época, porque ele imaginava uma humanidade sem que as pessoas se matassem, seja em nome de honra, dinheiro, poder ou patriotismo. Todas essas coisas são ilusões humanas. Nada disso tem existência real à luz do espírito. Honra, patriotismo, poder ou dinheiro são construções temporárias na experiência do espírito na Terra, das quais nos libertaremos quando aprendermos a conviver de forma solidária, pacífica e fraterna. Quando não mais convivermos com as violências sociais que nos separam em grupos que atravessam miséria e sofrimento a grupos que estão inconscientes em meio à abastança e ao desperdício. O pacifismo é um dos pilares fundamentais do humanismo moderno, é um dos pilares que distinguem a cultura esperantista no mundo, pela qual todos aqueles que se envolvem nessa ideia e nessa língua costumam e precisam trabalhar. Portanto, além de uma língua, mais uma língua no mundo, uma língua que é falada por pessoas do mundo inteiro, que não se propõe a ser a língua hegemônica, não se propõe a ser a língua é, falada como única língua no mundo. O Esperanto é também um movimento cultural construído pelos esperantistas. Depende, portanto, dos esperantistas, daqueles que adotam essa cultura, desenvolver ou mudar os ideais dessa língua. O importante papel do Esperanto não diz respeito ao passado, mas ao presente e ao futuro. Claro que uma língua que tem um passado pouco tão recente do ponto de vista das línguas humanas, né? O Esperanto tem pouco mais de 100 anos, é um fato notório que nesses 100 anos de uma publicação que era não mais do que o projeto de uma língua, publicado por um visionário polonês, que nós espíritas compreendemos como um espírito missionário, se tornar uma língua falada no mundo inteiro, viva, produtora de cultura, de literatura, produtora de relações humanas que de outro modo não existiriam, um fenômeno verdadeiramente singular, meus amigos. O que o Esperanto permite através dos encontros entre pessoas de mundos diferentes, de culturas diferentes, falantes de línguas diferentes, que se compreendem como sendo pertencentes à mesma família. A pe- Esse fenômeno absolutamente singular, nesses pouco mais de 100 anos, é sem dúvida notório. No entanto, o
grande tesouro do Esperanto ainda estar por vir, porque, embora o esperantista hoje já possa utilizar a sua língua e viajar, conhecer pessoas, interagir, ainda mais atualmente no mundo da internet, nós ainda não conquistamos o ideal do Esperanto, que é o ideal da paz, da fraternidade universal. Então, o Esperanto, como o cristianismo e também como o espiritismo, são utopias que dependem de nós serem construídas. Todas elas convergem para o mesmo princípio. Língua internacional, que é a proposta do Esperanto, não é língua global. O Esperanto não quer concorrer com o inglês ou com qualquer outra língua que se coloque como instrumento da hegemonia do mundo. Por isso que não faz sentido comparar o Esperanto com o inglês. Obviamente, numericamente não faz sentido. Hoje em dia o inglês é a língua vehicular mais falada no mundo, mas é a língua que serve como instrumento de grupos hegemônicos no mundo que querem manter a situação do mundo como está, ao passo que o Esperanto é uma língua cujo fundamento é a mudança. O Esperanto quer um mundo diferente do mundo atual. O Esperanto quer um mundo melhor que o mundo atual. Portanto, o mundo tal qual ele é, não é o mundo sonhado pelos esperantistas. Zamenhof enfrentava o argumento de que o Esperanto poderia vir como um inimigo das línguas do mundo já em 1900, nesse ensaio que ele publica em Paris, em que ele está falando sobre Esperanto, e que ele diz: temer que uma língua internacional poderia destruir as línguas nacionais é de tal forma ridículo como, por exemplo, dizer que o sistema de correios, que oferece às pessoas distantes umas das outras a possibilidade de se comunicarem, ameaçaria anular as conversações orais entre as pessoas. Língua internacional e língua global são dois objetos completamente diferentes. Ou seja, não é a tecnologia suscitada que nos permite a intercomunicação mais eficaz, e na época do Zamenhof eram os correios, era basicamente o correio escrito, que começava a ter uma dimensão global, que revolucionava o intercâmbio entre pessoas. Não era a tecnologia da época do Zamenhof que colocava em risco a existência das demais línguas do mundo. Assim como o Esperanto também não veio e não será jamais uma ameaça às línguas étnicas. Ao contrário, o Esperanto é uma língua ecológica na medida em que, sendo uma língua neutra, que não é de um povo único, ela é uma língua que, internacionalmente usada, defende a existência de todas as línguas, inclusive as línguas minoritárias. Porque quando você tem uma língua hegemônica usada como língua internacional, a mera existência dessa língua hegemônica é uma ameaça para línguas minoritárias que convivem com elas. Nós sabemos muito bem, por exemplo, para dar apenas um exemplo, do que acontece nas Ilhas Britânicas em relação a línguas minoritárias como o galês, que estão desaparecendo dado o peso político, econômico e social do inglês. Então, a língua majoritária hegemônica, ela é uma ameaça às línguas, à diversidade linguística do mundo. O Esperanto, vindo na contramão de um hegemonismo linguístico ou de um imperialismo linguístico, é uma língua que, por outro lado, defende a diversidade e tem o condão de contribuir para a preservação ecológica do panorama linguístico no mundo. O Esperanto, como uma língua neutra, portanto, é uma língua que oferece uma abertura para o outro e para a diversidade. Zamenhof sonhou transformar o Esperanto em uma língua verdadeiramente internacional, como meio de comunicação transnacional na política, na ciência, na diplomacia, ao mesmo tempo fomentando a paz.
Hoje, o Esperanto é uma língua que é falada por pessoas do mundo inteiro. Pessoas que aprendem Esperanto têm possibilidades reais de usar essa língua em contextos internacionais, seja através de viagens, seja através de intercâmbios virtuais. No entanto, o Esperanto ainda não logrou o objetivo de se tornar uma língua oficialmente utilizada como língua internacional. Houve resoluções da Unesco nos anos 50 que, que reconheciam o Esperanto como uma língua de valor educacional, uma língua que merece a atenção dos organismos internacionais. O Esperanto já foi proposto no início do século passado como língua de trabalho da então Liga das Nações, que é o órgão transnacional antecessor à atual ONU, digamos assim. Mas o fato é que o peso político e econômico ainda das línguas majoritárias ainda impede um horizonte de interação internacional mediado por uma língua cujo valor é simplesmente a defesa da paz. Nosso mundo hoje ainda talvez não esteja preparado, amadurecido espiritualmente para uma língua internacional como o Esperanto, que não almeja os dividendos simplesmente do acúmulo de poder ou de capital. Mas assim como acreditamos que a humanidade avança em termos de compreensão e de crescimento espiritual, o Esperanto é a língua que precisa permanecer viva para ser o modo de comunicação dos homens de amanhã. Não inspecionando o que fazem os outros, sem esperar o que os outros tomem para si a iniciativa, por si mesmo decida algo assim que traria para perto de nós o maior objetivo da comunidade humana em pelo menos um único passo. Isso é uma frase também do criador do Esperanto, Zamenhof, que é bastante interessante porque mostra como que o pensador, o intelectual, o humanista pacifista Zamenhof, o espírito de Skoll, que nasceu com a missão de fundar o Esperanto no mundo, pensava que o primeiro servidor é aquele que se propõe ao trabalho. Então, também se associa aos esperantistas a ideia de que nós não esperamos que outras disposições vindas do mundo exterior contribuam para o Esperanto, mas que os próprios esperantistas, através da sua dedicação, trabalho, doação do seu tempo e convicção aos valores que justificam essa causa, transformem passo a passo, lentamente, de forma consciente, bastante disciplinada e profundamente idealista, um novo horizonte para a humanidade, ainda que seja a partir de um único passo, como diz Zamenhof. E caminhando para a última parte da nossa conversa, resta a mim comentar, ainda que brevemente, sobre a relação entre Esperanto e Espiritismo, que muitas pessoas confundem. Muitas pessoas pensam que o Esperanto é a língua espírita, ou que o Esperanto foi criado pelos espíritas, ou pelos, pelo movimento espírita. Para começo de conversa, como essa imagem aí mostra, nós temos sim uma relação bastante forte, muito honrosa, entre o movimento espírita brasileiro e o Esperanto, do que dão mostras essas duas obras que estão aqui nessa tela. O Livro dos Espíritos, traduzido para o Esperanto, que é um exemplo de toda a codificação espírita que hoje já está em Esperanto, e esse outro livro, mais recente, que é uma coletânea de mensagens espirituais
psicografadas a partir da mediunidade de vários médios, entre os quais Chico Xavier e outros, que falam, que trazem para nós a correspondência do mundo espiritual em favor do ideal e da língua esperantista. Então, o movimento que liga o Esperanto ao Espiritismo é um movimento que se opera, digamos assim, nos dois mundos. A partir do mundo dos encarnados, os trabalhadores do Espiritismo do século passado, do século XX, que também se identificavam com o Esperanto, propuseram o Esperanto como língua de divulgação das obras espíritas no mundo. E assim trabalharam para que essas obras fossem traduzidas e para que o Esperanto se tornasse um tema do espiritismo institucional brasileiro. Graças, sobretudo, ao trabalho da Federação Espírita Brasileira, que manteve desde então e ainda mantém departamentos associados ao Esperanto e a divulgação desta língua, o ensino dela e o apoio a obras em Esperanto como parte indissociável do programa de existência do espiritismo institucional no Brasil. Por outro lado, a partir do mundo dos desencarnados, paralelamente, fomos recebendo confirmações desta iniciativa através de mensagens espirituais, vindas a partir de diferentes médiuns, o que dá conta daquele princípio kardeciano da universalidade do ensino espírita, em que os espíritos do mundo espiritual não somente louvavam, apoiavam e mesmo davam razões para que o Esperanto fosse um dos ideais associados ao espiritismo. Então, nós temos um fenômeno paralelo que torna, no caso do movimento espírita brasileiro, o Esperanto uma de suas bandeiras. Então, para quem quer conhecer um pouco dessas reflexões, esse livro organizado, né, por Omarano, que é um pseudônimo, publicado recentemente pela FEB, A Língua que Veio do Céu, dá uma boa amostra de como que a partir do mundo espiritual o Esperanto recebe apoio como uma das tarefas ligadas à missão do espiritismo no Brasil. Por outro lado, é importante compreendamos também que, do ponto de vista histórico e cultural, o Esperanto e o Espiritismo são fenômenos distintos. Como sabemos, o Espiritismo, do ponto de vista histórico e cultural, decorre do pensamento organizado, codificado, a partir de um pensador francês, um pedagogo, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que a partir de meados do século XIX adota para este trabalho específico o pseudônimo de Allan Kardec e vem a publicar a partir de 1857 as obras que constroem o edifício doutrinário do Espiritismo, a partir do Livro dos Espíritos. Kardec foi um intelectual francês, viveu em meados do século XIX e elaborou a sua doutrina a partir das práticas, em grande medida experimentais, do uso da mediunidade, com o auxílio de outros médiuns que viviam essencialmente na França e na Europa Ocidental, e, evidentemente, claro, com a participação desses intelectos espirituais que estavam ali fundamentando aquilo que nós espíritas reconhecemos como a terceira revelação. Essa é a dimensão, o horizonte histórico do espiritismo. O Esperanto, ele é
não exatamente simultâneo. Ele é também fruto do século XIX, mas quando Kardec publicava o Livro dos Espíritos, Zamenhof praticamente estava nascendo. E a obra inaugural do Esperanto, o Nua Libro, né? Lá o Nua Libro, que nós comentávamos há pouco, é publicado quando Kardec já havia desencarnado. E é também importante frisar que o contexto cultural de Paris no século XIX é muito diferente do contexto cultural de uma pequenina cidade do leste da Polônia atual, que pertencia então ao Império Russo, onde Zamenhof nasceu. Sem contar que, enquanto Kardec, sendo intelectual, de origem católica francesa, educado provavelmente na Suíça, a partir de uma formação laica e bastante cientificista, Zamenhof é produto de uma família de judeus. São judeus aculturados, não são judeus ortodoxos, é verdade, mas vinculado a uma cultura judaica. É importante também pensar que, enquanto o Espiritismo vai se configurando como um movimento inicialmente filosófico e posteriormente religioso, o Esperanto, enquanto movimento cultural, nunca chega a ser um movimento religioso. O Esperanto, ele é um movimento que surge enquanto um movimento linguístico que é porta-voz de um ideário filosófico para a humanidade que nós comentamos há pouco. Mas ele não é um fenômeno que se constitui como uma religião, como o Espiritismo vai se constituir. Então é preciso distinguirmos essas características para que a gente não misture o que é um movimento político-cultural em relação ao uso de uma língua internacional e a consequente confraternização da humanidade através da mútua intercompreensão, o Esperanto, do que é um outro movimento de matiz religioso e cristão que tem propósitos ligados à emancipação espiritual, que é o Espiritismo. Por outro lado, é, mesmo em face dessas divergências, é importante observarmos e constatarmos que são fenômenos convergentes quando a gente pensa em termos de objetivos e princípios. Porque, afinal de contas, o ideal da fraternidade ou da paz é comum a essas duas expressões culturais. Então, a associação entre Espiritismo e Esperanto não seria também uma associação estranha. Seria estranho o espiritismo se associar a um movimento, sei lá, associado à violência e à opressão. Não faria o menor sentido. Se a gente pensa no espiritismo como um movimento cultural, religioso, que se afinizaria, digamos, com o movimento dos defensores da pena de morte, isso sim haveria uma grande incoerência. Mas o Espiritismo é um movimento que está se afinizando com o Esperanto, que tem a defesa essencial da vida, assim como o Espiritismo. Mas, como eu disse, a adoção do Esperanto como língua de divulgação do Espiritismo internacional, graças ao trabalho da FEB, foi também orientada por mensagens espirituais. Eu já fui testemunha de ver obras espíritas escritas em Esperanto sendo conhecidas no exterior por pessoas que não são espíritas, não são mesmo religiosas e que têm contato com as ideias espíritas justamente através dessas obras. A missão fundamental da literatura espírita em Esperanto, além de ser um regalo, um presente para os esperantistas espíritas brasileiros poderem ler as obras espíritas em Esperanto, é principalmente um movimento de levar as luzes do espiritismo para o mundo.
E assim eu gostaria de encerrar a nossa conversa com uma dessas mensagens espirituais, que é a mensagem psicografada em forma de poema pelo poeta brasileiro Cruz e Souza, um poeta do século XIX, através da lavra mediúnica de Chico Xavier. Em 1946, ele vai publicar o poema Zamenhof. E através desse poema, gostaria de deixar aqui a nossa humilde e modesta homenagem ao criador do Esperanto no mundo, o Zamenhof, que, apesar de todas as dificuldades materiais e também morais que ele enfrentou em sua época, por ser alguém de não grandes recursos, num contexto de forte antissemitismo, de perseguições, de humilhações, e apesar disso, ele ter tido a fortaleza moral de manter-se firme à ideia que o motivou desde a juventude e a ter propiciado à humanidade o conhecimento dessa língua, que é um grande tesouro para a humanidade. Fica aqui no Dia do Esperanto a nossa singela homenagem ao criador do Esperanto, também um dos nossos mestres da humanidade, Zamenhof. Grande irmão, missionário e mensageiro, não acendeste em vão na noite escura a estrela da esperança terna e pura, que brilha agora para o mundo inteiro. Não sofreste debalde o cativeiro, tua carne que é flagelo e desventura, tua mensagem lúcida fulgura sob o amor do divino pergureiro. Zamenhof, em teu apostolado augusto e santo, desfraldaste a bandeira do Esperanto, unindo os povos na fraternidade. Gênio celeste entre os celestes gênios, brilharás na memória dos milênios, vanguardeiro da nova humanidade. Inspirados então, meus amigos, no ideal de fundarmos uma nova humanidade, calcada nos princípios que deram luz e ainda animam o movimento esperantista no mundo, na esperança de que aquele reino de paz, de amor, de solidariedade, que é o ideal de todos nós que nos unimos também sob as bandeiras do cristianismo e do espiritismo, possa se materializar na Terra, é que então agradecemos a todos os nossos guias espirituais pela oportunidade de estarmos nesse momento histórico e termos acesso a esse tesouro que está à nossa disposição. Que sigamos firmes nesses ideais e que possamos prosperar em busca de uma nova humanidade, como diz o poeta Cruz e Souza. Meu forte abraço, um grande desejo de que todos possamos, então, conhecer essa língua, divulgá-la e nos tornarmos cada vez mais afinizados com as matrizes do pensamento desses espíritos que a propuseram para a humanidade. Muito obrigado.